Salve galerinha! E falamos de PGBL, falamos de VGBL. Eu sei que no primeiro contato ele dá uma confundida aí na mente, mas é bem tranquilo. Volta nas aulas, ficar com qualquer dúvida aí, tem muito conteúdo. Inclusive quando a gente fala lá de CPA 10, você pode voltar lá. Mas é muito fácil, muito tranquilo e principalmente façam muitas questões, façam muitos simulados, vejam as questões comentadas que nós temos aqui no canal também e vai ficar mais fácil você garantir então a sua certificação CPA 20. Vamos falar agora de taxas que podem ser cobradas dentro de um plano de previdência complementar. Lembrando, podem é aquilo que a regra diz. Na prática vai acontecer, muitas coisas estão mudando, principalmente pela concorrência aí que acontece aí entre diversos planos, mas a gente tem que entender aquilo que pode acontecer e aquilo que a prova pode te cobrar, pode te pedir para você garantir aí no mínimo os 70% e garantir a sua certificação CPA 20. Quer garantir essa certificação? Segue em frente aqui, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Vamos falar agora sobre as taxas, né? Como a gente já tinha lá nos fundos de investimento, a gente tem a taxa de administração. Lembra o que é a taxa de administração? É o salário, é o pagamento para quem faz a compra, para os integrantes ali do fundo, o administrador, o gestor. Lembra daquele contexto? Você está aplicando um recurso, certo? Dentro de um fundo, basicamente, é um fundo ali de previdência que vai ser administrado, vai comprar outros ativos. Então a taxa de administração é muito semelhante, é igual àquela ideia lá dos fundos de investimento. Não lembra disso? Volta no módulo 5 que lá tem toda a explicação do que é um fundo de investimento, do que é a taxa de administração, e é importante você entender isso. Indiferente do que aconteça, você paga a taxa de administração, que ele é um percentual ali, certo, da carteira do fundo, que você vai pagar para que o gestor administre. Ele compra e vende seus ativos e você só aplica lá e não precisa ficar preocupado com o que vai ser comprado, o que vai ser vendido, o que está acontecendo no mercado, o que não está. Você só vai acompanhar ali posteriormente a rentabilidade aí para lá no futuro você resgatar o seu plano de previdência e obviamente ter uma vida mais tranquila ali na sua aposentadoria. Além da taxa de administração, podem haver taxas de carregamento. Isso é muito parecido com aquilo que também nós tínhamos lá no fundo de investimento, né? Taxa de carregamento é um percentual que você vai pagar, certo? Além da taxa de administração. Como eu disse, na prática, a maioria dos fundos, ou melhor, dos planos de previdência hoje em dia, não cobram mais taxa de carregamento, ou não deveriam, né? Aqueles que ainda cobram estão perdendo bastante espaço ou têm que entregar um resultado muito maior para valer a pena. A ideia da taxa de carregamento é, toda vez que eu faço uma aplicação, um percentual daquela aplicação pode ser descontado, que é a famosa taxa de carregamento. Então imagine, eu apliquei R$100 e se eu tenho uma taxa de administração de 5%, R$5 ele é pago nessa taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento ela tem algumas regrinhas, ela pode ser antecipada, que daí seria o seguinte: coloquei R$100 hoje, na minha conta lá do fundo, né, do plano de previdência, entra só 95. R$5 já vai direto lá para o administrador do fundo, certo? Pode ser pós-antecipado, e esse pós-antecipado é somente no momento do resgate. Mas lembra que eu estou falando de aportes. Então, assim, ele não vai pegar o valor todo que você tem lá no final e tirar 5%. Lá no final, ele pega ali, você teve 1.000 aportes de R$100, por exemplo, né? Mas ele vai pegar cada um dos seus aportes e vai tirar esses mesmos 5. Só que aqui ele tira somente no final. No caso pós-antecipado, um aporte seu de R$100, ele vai render durante todo o período que você deixar o dinheiro ali, e lá no final vai ser retirado esses R$5 e entregue ao administrador. Dentre as taxas, né, de carregamento que se forem cobradas, a melhor delas é exatamente a pós-antecipada, porque pelo menos você ganha o juro desse período e você vai pagar só lá no final essa taxa de carregamento. Mas também a taxa pode ser híbrida, né, pode ser cobrada um pouco antes, um pouco no meio, um pouco no final, e essa é a ideia, é o que você precisa entender. Taxa de administração obrigatório é o salário do gestor. Ele está trabalhando ali, então ele precisa receber. A ideia dos dois é muito parecida aí com um fundo de investimento. E a taxa de carregamento, por mais que não seja tão comum hoje em dia, ela pega uma beiradinha do valor que você está colocando no fundo. Ela pode ser antecipada, que ele já pega uma parte desse dinheiro e leva para o administrador na hora que você faz o aporte. Pode ser pós-antecipada, que ele vai pegar esse mesmo valor, só que lá no final somente. Ou pode ser híbrido. Essas são as informações que você precisa lembrar, são as taxas que estão
estão aí aderentes a um plano de previdência complementar, seja do tipo PGBL ou do tipo VGBL, que você já aprendeu a diferença entre eles, e na próxima aula a gente fala de taxa de imposto de renda sobre os planos de previdência. Te aguardo lá!